Fala, investidor e investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Geografia Investida. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre algumas notícias que saíram da Petrobras, da Vale do Rio Doce e da VEG, sobretudo das prévias para o segundo TRI de 25. Sem mais delongas, bora para o vídeo. O que nós vamos ver? Então, nós temos uma notícia de dividendos da Petrobras, temos a prévia dos resultados da VEG e atenção total para a Vale no segmento de cobre e níquel. Bora para o vídeo. A Petrobras, então, tem um dividendo a pagar aí em torno de 2,2 bi de dólar, aponta XP, e isso daí está dando para a gente, então, pessoal, um fluxo de caixa livre de em torno de 2,6 bi, os dividendos devem chegar na casa de 2,2 bi e um yield trimestral na casa de 3%. Ou seja, se a gente seguir nessa lógica, então eles estariam pagando 12% ao ano. Mas vamos dar uma olhadinha então no Brent, tá? Como toda empresa de commodity, a gente tem que dar uma olhadinha no Brent. O Brent teve esse pico aqui naquela questão do problema lá no Oriente Médio com o Irã, mas agora ele está vindo andando de lado e no dia de hoje está sendo negociado em torno aí de 68 dólares o barril. Bom, e quanto que a Petrobras, então, com o preço do Brent, pode pagar de proventos esse ano? Então, existe um estudo do BTG que ele fala, então, que entre 65 e 70 dólares o barril, a Petrobras poderia pagar de 11,8% a 13% de yield para o ano de 2025. Ou seja, então, está em linha com o que o pessoal aqui da XP está falando. Então, a gente pode esperar para esse ano de 2025 algo em torno de 12 a 13%, beleza? Já aqui na Vale do Rio Doce, a gente tem aqui então um relatório de produção e vendas do segundo trimestre. E eu quero enfatizar aqui, pessoal, a gente viu aqui que a produção de minério de ferro ela teve um leve crescimento de 4%, tá? Mas eu quero mostrar para vocês produção de cobre, produção de níquel. É isso que me interessa na Vale do Rio Doce, tá, pessoal? Apesar de ser setores, produtos dentro da Vale, da carteira da Vale, com pouca representatividade em relação ao minério de ferro, esses são os setores onde existem o maior potencial de ganho. Tanto é que a Vale até cogita fazer um spin-off disso aqui e criar uma empresa totalmente à parte, só para a parte de cobre e níquel. Então, pessoal, aqui na questão do cobre, ele teve aqui um aumento de 18% ano contra ano. Na produção de níquel, 44% de ano contra ano. Vamos dar uma olhada então aqui na questão da produção. Notem, então, o que está me interessando aqui na Vale hoje? Essas duas linhas aqui, pessoal. Ó, cobre produziu no quarto TRI de 24, ou do segundo TRI de 24, 78, agora está produzindo 92. No primeiro TRI de 25, 90, agora está 92. O níquel de 27 para 40. Deu uma leve queda em relação ao último TRI. Tudo bem, a gente vai olhar então a questão da realização de vendas, ou seja, eles estão vendendo por preços menores, né? Ok, isso daqui é um problema pontual. Por que me interessa então a questão do cobre e do níquel? Porque eles são metais de transição energética, galera. E hoje o cobre está na sua máxima histórica e alguns estudos para daqui 5 anos estão mostrando o preço do cobre entre 10 mil dólares e 9.300 dólares, tá? Hoje, então, o preço do cobre internacional está sendo negociado na casa dos 5,81 dólares, 5.850 dólares, tá? Então, notem que existe aí um potencial de valorização em cerca de 5 anos de coisa de 100%. E aí a gente vai voltar lá naquela tese que eu vou deixar o card aqui na descrição, que a Vale tem investido muito pesado então nessa parte de cobre, e a ideia deles é que eles consigam lá para 2030 produzir em torno de 420 a 500 quilotoneladas de cobre por ano e para 2035 algo próximo a 700 quilotoneladas de cobre por ano, tá, pessoal? Então isso daqui é realmente aonde está destravando o valor para a Vale do Rio Doce e é onde eu, como acionista da Vale, cotista da Vale, fico de olho, beleza? E aí, por fim, existe aqui uma matéria da VEG com uma certa... o pessoal ali da Genial deu uma certa...
um certo reclamação aqui nos valores da VEG. E o que, que a gente precisa ficar, então, entender dessa matéria, nós como os pequenos cotistas? Aqui tem uma informação importante, tá? O resultado da VEG veio abaixo do esperado porque existe uma expectativa dentro do mercado local para diminuição da atividade econômica por conta da Selic em 15%. Então eles vêm com esse argumento aqui. Mas se a gente olhar friamente os valores que a VEG apresentou agora no segundo TRI de 25, a VEG apresentou uma receita líquida maior ano contra ano, um EBITDA maior ano contra ano, tri contra tri, uma margem EBITDA ligeiramente menor de ano contra ano e um pouco maior tri contra tri, um lucro líquido maior, galera, ano contra ano e tri contra tri, e o ROIC um pouco menor ano contra ano e tri contra tri, de 0,3 só tri contra tri. Mas, galera, a empresa ainda é muito boa, cara. A empresa ainda é muito boa. E o mercado, ele tá. Como a empresa é muito excelente, eu vejo que o mercado, qualquer coisa, bate na cotação para poder diminuir os múltiplos, tá? E isso daqui é uma boa oportunidade para se posicionar na empresa que é, na minha opinião, a melhor empresa do Brasil, que é a VEG, tá, pessoal? Então, note, mesmo com esse pequeno resultado, que na minha opinião não tem nada de fraco, mas está abaixo da expectativa do pessoal da Genial, a VEG ainda é uma baita empresa com um operacional muito redondo e a questão da diminuição dos lucros aqui pouco tem a ver com a VEG e tem mais a ver então com a questão país, beleza, pessoal? Então, no vídeo de hoje é isso. São 3 matérias rápidas da Petrobras, da Vale e da VEG. E comenta aqui abaixo o que, que você acha, quais empresas podem surpreender agora no próximo trimestre, beleza? Então não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ative o sino de notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo.